Eu sou o Rómulo Neto e esta é a Ponte da Fareja. Esta ponte está localizada em Vagos, é chamada Ponte Fareja. Eu posso-vos dizer que antes da ponte existir, o que existiam eram umas barcas que iam buscar as pessoas ao outro lado, assim como era na Ponte da Vista Alegre. Esta ponte foi inicialmente construída em 1855, mas antes dessa data não havia ponte e fazia-se a travessia a partir de um barco. Olha, o meu primeiro instinto quando cheguei aqui pela primeira vez, de facto, era manter, porque também esse aspecto de manter o nosso património, manter a nossa história, é quase imediato. No entanto, depois de estudar bem a estrutura, de perceber que a madeira já se encontrava no estado tal de deterioração que era impossível manter o que cá está. Repondo a ponte que estava inicialmente, penso que não seria a melhor solução, uma vez que esta ponte servia carros e servia carroças, etc. Teve em ação até aos 1975, 1980. Por isso penso que manter ou fazer igual ao que era antes não tinha sentido. Até porque temos aqui uma ponte mesmo aqui ao lado, onde passa carros, caminhões, etc. E então a criação de uma nova ponte, depois de ter refletido bem no assunto, penso que foi a melhor opção. Mas obviamente que há muita gente, aqui em Vagos particularmente, que tem essa memória da ponte antiga e foi bastante contestado. Este projeto foi bastante contestado na população porque de facto queriam ver era o que tinham sido antes e não o que é agora. É uma relação que está muito interligada. A Ponte Nova comunica em simultâneo com a Ponte Velha. Nós fizemos uma ponte, vou chamar assim uma ponte museu, uma ponte que dialoga constantemente com a ponte antiga. É uma ponte em que nós vemos a ruína porque essa ponte foi gerada em curva e contracurva. E essa curva e contracurva gera um espaço vazio, onde nesse espaço encontramos a ruína. E então eu penso que a ligação foi feita e foi vinculada dessa forma. Apesar de tudo, a ruína vai deixar de existir, como é óbvio, com a ação das marés, a madeira vai deixar de existir, porque a ação das marés, de facto, danifica muito a madeira. Fazer uma estrutura de madeira aqui seria quase um tiro no pé, como assim costuma-se dizer, teria que ter muita manutenção, porque a madeira é para estar sempre debaixo de água. Logo que apanha a ação do ar, a madeira tem um comportamento diferente do que estar debaixo de água. Se a ruína deixar de existir, eu penso que a ponte continuará viva, uma vez que esta curva e contracurva também realça a surpresa do próprio trajeto que eu faço na ponte. A ponte não é descoberta de imediato, a ponte vai sendo descoberta à medida que nós vamos atravessando. E nesse sentido traz também essa dinâmica e essa autonomia e independência que a própria ponte também exerce. Não fiz uma linha reta porque a linha curva e contracurva gera um espaço vazio para vermos a ruína e, por outro lado, também gera essa descoberta da travessia. Olha, este projeto chega por parte de um convite da Câmara Municipal de Vagos, na altura liderada pelo presidente Silvério Regalado, que me propôs fazer aqui um exercício, um projeto para este local. Na altura nós tínhamos, de facto, condições muito específicas porque tínhamos orçamentos muito limitados no que toca tanto à parte da construção como à parte de projeto. Uma adjudicação direta realmente são custos controlados e, por isso, o projeto foi na ordem dos 15 mil euros e a ponte custou na ordem dos 180. O que nos limitou, mas de certa forma nasceu aqui a possibilidade de nós também no nosso escritório carimbar aqui um projeto num sítio maravilhoso que é, e eu próprio com a ligação que tenho a esta terra, à ria, nasci na margem da ria,
a minha infância foi passada aqui e por isso eu tanta vontade tinha de fazer aqui qualquer coisa e felizmente, graças a Deus, consegui fazê-lo. O preço é uma questão-chave e que temos que ter constantemente em atenção. E houve aqui vários percalços, várias substituições de materiais, várias readaptações para chegar ao valor que nós tínhamos como base, que era os tais 180 mil euros. Falar com o engenheiro Pedro Grave, foi o engenheiro que me assessorou neste projeto, também foi importantíssimo, porque ele também já trazia uma experiência bastante grande na área dos metais, de construções em ferro. A Lombocer também fez aqui parte deste projeto, onde estava a trabalhar o engenheiro Pedro Grave. Nessa evolução, chegámos ao entendimento que a ponte devia ser partida em 5 partes. Para quê? Nós tínhamos que partir em 5 partes para facilmente transportar estas peças, não exigia transportes de grande dimensão e assim reduzíamos o custo da montagem e do transporte. Foi uma das sugestões feitas por ele, que eu achei bastante boas, no sentido em que reduzia custos. E depois, então, também pensámos na questão das fundações, dos pilares. A fundação dos pilares, sendo umas fundações tradicionais, nós teríamos que drenar toda a água à volta dos pilares, que seria um grande custo. Imagina, é uma manga metálica de confragem perdida, que foi cravada no leito do rio, e depois, dentro dessa manga, foi colocado um pilar metálico, cravado também dentro dessa manga. E depois foi betonado. Foi uma solução também mais simples e nesse sentido conseguimos aí também reduzir os custos na parte das fundações. A parte da estrutura também, ao mesmo tempo, é revestimento. A parte de estrutura em aço corten acaba por ser também uma forma também de se poupar. Tanto a estrutura e o revestimento, sendo o mesmo material, acaba também por ser mais económico. Do arranque da ponte para fora, tivemos que escolher outro material que não era o deck de madeira, teve que ser outro material porque o deck também já saía fora do orçamento. Escolhemos um pavimento drenante, em que a água desaparece por si só. Claro que neste ambiente não podíamos colocar aqui um pavimento impermeável. E foram estes detalhes que, de facto, conseguiram chegar ao preço que pretendíamos. Uma ponte pedonal tem que ter outros critérios e outro pensamento que tem uma ponte onde se atravessa com o carro. Uma ponte pedonal, ainda mais neste sítio, tem que ter uma personalidade e, além dessa personalidade, tem que chamar as pessoas a contemplarem a natureza, que é esse o propósito desta ponte. Nós, quando a atravessamos, sentimos que temos que parar ali em cima. Temos que parar ali em cima para contemplar a natureza. E eu diria que lá em cima, aqui onde nós vemos a ria, parece-me quase um altar. Para mim é um altar, em que o teto não é de uma catedral, mas o teto é o céu. E toda esta envolvência, penso que é um momento para nós pararmos, contemplarmos, meditarmos e ganharmos forças para atravessarmos do ponto A para o ponto B. E acho que esse é o propósito, e eu acho que se as pessoas que atravessarem a ponte pararem lá em cima e descobrirem toda esta natureza, acho que é o melhor presente que me dão. Porque essa ligação à terra, como tu sabes, com a tecnologia, com todo este ruído das televisões, de informação, etc., vai-se perdendo esta ligação à terra, e pelo menos que seja nestes momentos que nós paremos um bocadinho, olhemos o que está à volta, os pássaros, os sons, as sombras, a luz, tudo isso penso que são momentos gratificantes. O aço corten foi escolhido porque este tom acastanhado não reflete a cor da envolvência nesta estação, que é a primavera, mas reflete sim a cor no outono, no inverno, porque o tom do junco
assemelha-se muito a este tom do Aço Corten. E uma coisa curiosa que eu, quando fizemos a ponte, eu do outro lado fui vê-la e quase não conseguia perceber a ponte, porque ela estava dissimulada com a cor de junco. E era mesmo esse propósito que eu pretendia, que a ponte se dissimulasse no meio envolvente, porque é um sítio tão deslumbrante que não queria, de facto, criar aqui um elemento que sobressaísse na paisagem, mas sim que se diluísse na paisagem. Então o Aço Corten acho que é um material que se enquadra nesse contexto. Tanto o Aço Corten como a madeira, penso que se enquadra nesse contexto e foi por isso que o escolhemos. Os pilares estão nesta posição para se enquadrarem com os pilares da Ponte Antiga. Também foram colocados estrategicamente de forma a ganhar mais vão de passagem dos próprios barcos, uma vez que entre pilares novos estão os pilares velhos e esses velhos vão desaparecer, criando maior vão caso seja necessário passar uma embarcação de maior porte. Vendo a obra agora concluída, uma coisa é certa, nós temos que dar o melhor de nós em cada projeto que fazemos e a filosofia passa sempre por aí, é tentar fazer sempre o melhor que podemos, superar-nos em cada projeto que fazemos, o projeto que vem a seguir ser melhor do que o projeto que foi o anterior e penso que eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Podem haver pessoas que não gostem ou pode haver pessoas que gostem, mas o que é facto é que eu saio daqui de consciência tranquila, que fiz um trabalho que devia ter feito. Tive também aqui muita ajuda também por parte da Câmara Municipal de Vagos, onde o arquiteto Pedro Castro, o Arcanjo, também me ajudaram, me assessoraram e definiram também outras linhas orientadoras para que isto fosse o melhor possível. Olha, a frase talvez é ponte museu. É uma ponte museu onde tu passas por ela, além dessa situação museológica que tens a ruína para apreenderes, tens também todo este espetáculo à volta desta ponte que merece ser aplaudido. Cheguei à arquitetura de uma forma um pouco curiosa. Desde criança sempre gostei mais desse lado criativo do que o lado científico. E nesse sentido sempre gostei de fazer poemas, sempre gostei de tocar guitarra, de ouvir música, de pintar, de desenhar. E entretanto, quando entrei para a universidade, não tinha de facto a certeza que era o curso que eu queria, que era a arquitetura. No entanto, nesse primeiro ano, vi algumas referências de arquitetura com as quais me revi e me impulsionou para tirar o curso. Uma delas, que sobressaiu mais, foi sem dúvida o arquiteto Cisa Vieira, com o qual eu me revejo e acho que a arquitetura dele, de facto, é muito viva, ele dá vida às formas e essa vida que ele dá às formas transmitiu-me uma vontade também de fazer aquilo que ele faz. Este lado que o Cisa Vieira transmite de dar tudo de si à própria profissão, eu acho que já há poucas pessoas que o fazem. E nesse sentido é que eu acho que é uma pessoa especial por se ter dedicado à vida de arquiteto na sua plenitude, a 100%. E foi essa a motivação que me deslumbrou para este mundo da arquitetura. Tenho aqui uma descrição poética do projeto e gostava de declamar, porque penso que se enquadra bem com a situação do projeto. O renascimento da ponte. A ponte antiga foi gasta pelas marés, ventos fortes e tempestades. Com os pés sepultados na lama, esmagou o peso do tempo com o poder que o homem lhe deu. Na passagem, muitos atravessaram, sem notar que a ria acabou. Só atravessaram. Outros pararam para deslumbrar a paisagem, sentir o vento no rosto, o cheiro a maresia,
o som das aves cantantes e o bailar dos caniços. Agora, quebrada e afogada na ria, a ponte ruiu. Já não é passagem, apenas a miragem da ponte que desapareceu com ela. E de repente renasce, e no espelho da ria, velha e nova, são apenas uma, a travessia. Atravessa a maré cheia e a maré vazia, guiada pela corrente a que só Deus pertence, atravessa. Ensanguentada, com chapa exposta ao tempo, nasceu velha, nasceu crua, e agora é esta que luta contra o tempo, que com o tempo acabará no leito da ponte velha. A ponte imaginada, riscada numa folha de outono, é a ponte que atravesso, é a ponte que vos é dada.